Mateus capítulo 3. Por gentileza, abra sua Bíblia nesse texto. Versículos 16 e 17. Vocês estão bem? Amém? Que bom. Mateus capítulo de número 3, versículos 16 e 17. É o texto base que eu escolhi para a nossa reflexão dessa noite. Tendo em vista que o culto de doutrina, o culto de ensino, ele tem como propósito primário, essencial e final de ensinar as doutrinas bíblicas da palavra de Deus, com a intenção de produzir, de gerar conhecimento de Deus e da sua palavra para as nossas vidas, faz-se necessário nós estudarmos as doutrinas bíblicas de forma sistemática. E hoje eu escolhi falar sobre a Trindade. E eu escolhi esse texto base para a gente começar por ele a nossa reflexão. Os que encontraram, digam amém. Versículo 16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Eu gostaria de pedir que a igreja, por gentileza, lesse esses dois versículos, toda a igreja, em uma só voz, 1, 2, 3 e já. Amém, graças a Deus. Então o nosso tema de hoje, para a nossa reflexão, é identificando e compreendendo a doutrina bíblica da Trindade. Vamos dizer toda a igreja? Todos os irmãos estão conseguindo ler aqui? Amém? Então vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3 e já. Vocês estão bem? Se vocês ficarem aqui nem remédio, beleza, bem assim, ó, pode botar travesseiro e trazer lençol que vai dormir. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vem para um culto de ensino é ter disposição para ouvir a palavra. Amém? Que a gente traz a palavra. Hoje eu tive um dia exaustivo. A minha torcida para hoje era para não ter culto, pelo dia que eu tive. Eu queria ficar em casa mesmo, morto de cansado, estafado. Eu parei pouco dentro do meu quarto para nem encostar na cama, pelo cansaço, mas eu estou aqui com a mesma disposição, como se tivesse dormido o dia todinho. Então, disponha-se, amém? A palavra. Se você não tiver disposição, você não vai ter interesse pela palavra. Vocês vieram aprender de Deus? Quem veio para aprender de Deus? Vamos começar então? Qual é o tema de hoje que a gente vai estudar? 1, 2, 3 e já. Opa, é assim que a igreja se comporta. Amém? Ok. E eu quero trabalhar exatamente seguindo essa regra: identificação e depois compreensão. Porque se nós não seguirmos essas duas regras, nunca aprenderemos sobre a Trindade. As igrejas, os movimentos, as religiões que nós temos como sectárias, como seitas, elas são muito dedicadas a conhecer as doutrinas
defendidas pelo seu segmento. E as pessoas são treinadas para isso. Se você encontrar, por exemplo, com um adventista para você conversar, com uma testemunha de Jeová para você conversar, você vai encontrar pessoas preparadas para defenderem o conteúdo doutrinário que elas acreditam. Elas vão nos textos bíblicos. Quem aqui já conversou com um adventista? Quem teve a oportunidade de conversar com um adventista? Testemunho de Jeová. Teve? Eu vou citar essas duas porque são algumas das que a gente mais conhece, mais próximas. E a gente sabe, eles são sistemáticos. Eles conhecem, por exemplo, vão falar sobre morte. Aí eles têm lá uma sequência de textos, certo? E eles têm a explicação do texto, não é assim? Eles vão falar sobre vida eterna. Eles vão falar com os textos e a explicação do texto. Pecado, e assim cada doutrina bíblica. E aí a pergunta é, e nós? Porque nós, usando aqui até uma linguagem bíblica, nos jactanciamos, nos orgulhamos de sermos participantes de uma igreja, de uma denominação bíblica, que tem compromisso com a doutrina bíblica pura e eficaz. Mas você sabia que a maior parte esmagadora dos nossos crentes, eles não conseguem identificar as principais doutrinas que cremos e defendemos, e nem tampouco apresentá-las às pessoas. E por essa razão, às vezes não conseguem defender a sua fé. E qual a importância disso? O irmão Judas, na sua carta, ele disse que ele ia escrever sobre um assunto para a igreja, mas ele foi depois motivado a mudar o tema da sua carta, e foi então, pelo Espírito de Deus, motivado a encorajar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E ele vai fazer daquela carta, da sua carta, que é pequena, vai fazer um apanhado do histórico da humanidade desde o princípio, daqueles que Deus escolheu para serem exemplo, modelo, e o quanto que eles desprezaram a escolha de Deus, desprezaram a palavra de Deus, desprezaram as coisas do Senhor e acabaram caindo na condenação. Mas que o Senhor nos deu, a igreja, o conhecimento supremo de Jesus e o Espírito Santo, e que nós que fazemos parte desta igreja precisamos militar em favor da nossa fé que recebemos do Senhor. Amém? Então, a partir desse pressuposto, nós precisamos então nos debruçar, nos aplicar ao estudo da palavra de Deus. Então, a doutrina da Trindade é uma das principais doutrinas defendidas pela Assembleia de Deus. Para você ter ideia, a segunda doutrina bíblica do nosso cremos é sobre a Trindade. A primeira é sobre a Bíblia. Cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia, única regra de fé e prática infalível, normativa para a vida cristã, e está lá os textos. E aí, segunda doutrina bíblica, cremos em um só Deus subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também seguido dos textos. E assim, antigamente tinham 14 doutrinas, hoje são 16 doutrinas defendidas pela Assembleia de Deus. Então, a doutrina da Trindade é uma das principais doutrinas. Mas, por exemplo, deixa eu perguntar para os irmãos aqui, sem ser os obreiros, por gentileza. Mas quem dos irmãos pode me citar, além dos textos lidos, vocês aqui, os músicos, até as crianças, se souberem, adolescentes, jovens, senhoras, me indiquem um versículo bíblico. Vamos lá, identificando e compreendendo a doutrina bíblica da Trindade. Vamos pela identificação. Me dê um versículo bíblico que identifique a Trindade na Bíblia. Agora, eu quero agora. Digamos que eu seja uma pessoa que não creio naquilo que vocês pregam. Me convença, me dê um texto, eu quero só um. Antônia, Ana Célia, Mateus, Jenny, Sandro, Jean, Manuel, Cristiane, Jéssica.
Eu só quero um versículo, que identifique na Bíblia a Trindade, por gentileza. Agora, sem pescar na Bíblia. O obreiro está pescando aqui já. Eu quero é de cabeça. Eu disse fora os que foram lidos. Eu quero outros textos. Irmã Ana, eu quero um crente, entre vocês que salve essa igreja hoje aqui. Me mostre um versículo bíblico. Um versículo só, na Bíblia, que mostre a Trindade. Senhora? Marcos 1, e versículo 10. Coloca aí, meu amor, para a gente ver. Essa mulher de diácono é outro nível, né, irmãos? Rapaz, ela tapeou a gente, mas tudo bem. Ela pegou o mesmo texto no outro livro. Vamos lá. Não, mas está correto. Nós não lemos em Marcos, né? O que é que diz aí? Toda igreja, 1, 2, 3 e já. Mateus, rapidinho. A Trindade está nesse texto, amada igreja? Está? Identifiquem para mim aqui a Trindade. Faltou o 11, né, para fechar, né? Mas vamos lá, se estou 10, bota o 11 aí para fechar, vou ajudá-la. Aí o 11... E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Vamos lá. A Trindade é formada por 3 pessoas distintas. Então nós estamos estudando hoje a segunda doutrina bíblica defendida no cremos, no credo das igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Segunda doutrina, cremos em um só Deus subsistente em 3 pessoas distintas, diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos identificar aqui essas 3 pessoas. Onde está o Pai? Onde está o Pai? Irmão Antônio, não defenda mais, só já citou o texto. Os demais irmãos agora. Onde está o Pai em Marcos 1, 10 e 11? Não, responda de acordo com onde está o Pai em Marcos 1, 10 e 11. No versículo 11. O Pai então é a voz que fala dos céus: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. A igreja concorda? Amém? Onde está o Filho? Versículo 10. É aquele que está saindo da água após o batismo. Vocês concordam? E onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que desceu em forma corpórea de pomba. Ei, o Espírito Santo não é pomba. Porque tem gente que vê uma pomba e diz: olha o Espírito Santo. Mas o Espírito não é pomba. Aqui neste evento, ele desceu em forma corpórea de pomba. Certo? Parabéns para vocês. Isso é identificação. Amém?
Amém? Os irmãos estão entendendo? É necessário a gente estudar a Bíblia ou não é? Se a gente não trouxer isso, a gente não aprende, tem que ser sistemático. Às vezes eu tenho esse meu método de diga, responda, fale, leia, repita, que é para você fixar, assimilar, compreender o que está sendo falado. Eu tenho certeza que depois dessa breve análise aqui, alguma coisa vai ficar sobre a Trindade na sua mente, no seu coração. Amém, meus irmãos? Mas vamos então, a primeira coisa aqui, vamos lá, começar. O conceito de Trindade, substantivo feminino, dogma que proclama a crença de que há três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo em um único Deus. Vamos lá. A doutrina cristã da Trindade, do latim trinitas, que significa tríade, de trinos, que é triplo ou tripla, define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóstases: o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, são diferentes, mas são uma em essência ou natureza. Amém? Então vamos lá. Eu uso, por exemplo, algumas das minhas formas de explicar a questão de Deus subsistentes em três pessoas. Vamos aqui usar a questão da autoridade. Digamos que nós tenhamos aqui três prefeitos. Que autoridade eles exercem? Hein? A de prefeito, certo? Gestores de um município. Digamos aqui, vamos botar aqui, Eudes Barros aqui, né? De São Luís, Eduardo Braide. E mais algum, de Ribamar, quem é? O doutor Julinho. Vamos para os irmãos entenderem. Hipoteticamente, os três aqui. Eduardo, Eudes, doutor Julinho. O que é que eles são? Por gentileza, o que é que eles são? Acompanhe o raciocínio para você entender. Eles são prefeitos. Um prefeito é maior do que outro em autoridade? Não. O cargo é o mesmo. A função é a mesma. Cada um no seu município, na sua jurisdição. Mas todos três são prefeitos. Sim ou não? Mas são três pessoas distintas, diferentes. Pessoas diferentes com a mesma função. Essa é uma forma de a gente entender Deus. Então Deus é uma pessoa é alguém ou algo subsistente em três pessoas. Cremos em um Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é maior que o Filho. O Filho não é maior que o Espírito. O Espírito não é maior que o Pai e nem maior que o Espírito, que o Filho. E o Filho não é maior que o Pai e nem maior que o Espírito. Eles são iguais em natureza e essência. Quem é mais poderoso? Igreja, quem é mais poderoso? Por gentileza, quem é mais poderoso? Me ajudem. Qual é o mais poderoso? Você está vendo? A gente pensa que entendeu e parece que aí bate a dúvida de novo. Então fala aí. Não tem dúvida porque não tem ninguém que é mais poderoso do que os três. É verdade. Eles têm o mesmo poder. Quando é que Deus aparece a primeira vez na Bíblia na forma da Trindade? Os irmãos sabem dizer? Sabe dizer? Abra sua Bíblia em Gênesis, por gentileza.
Vamos começar com Gênesis 1 e 1. 1 e 1. Gênesis 1 e 1. Vamos começar por lá. Encontraram? Leiam para mim, o que é que diz aí? Opa, só um e um, segura lá rapidinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lendo aqui no português, a gente só vê, aparece a palavra Deus, né? A gente pergunta, Deus o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Mas no hebraico, a palavra Deus que aparece aqui é a palavra Elohim ou Elohim. Quem já ouviu essa palavra? Elohim ou Elohim é uma palavra hebraica que indica um plural. Então essa palavra Deus aqui em Gênesis, no hebraico, é a palavra Elohim, que indica pluralidade. Então é a primeira vez que aparece a ideia de trindade. E a gente pode observar no versículo 2 a diferença, vamos lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o final diz o quê? O Espírito de quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E olha, é a primeira vez que está registrado na Bíblia uma ação específica do Espírito Santo de Deus. Eu até li do pastor e doutor Alderi Nelson Rocha, algo muito interessante, quando ele diz assim, olha, o Espírito Santo de Deus não se move à toa, não se move em vão, não se move sem propósito. Então diga comigo essa noite, o Espírito Santo de Deus, toda a igreja, o Espírito Santo de Deus nunca se move sem propósito. Diga mais ainda, toda vez que o Espírito Santo se move, é porque Deus fará algo novo. Você pode dar glória a Deus por isso? Como é que estava a terra? Sem forma e vazia. E o que é que tinha sobre a face do abismo? Trevas. Havia uma desordem. Por exemplo, quando a gente estuda teologia, aí uma das teclas muito batidas assim e discutidas é essa questão do Gênesis 1 e 1 e o Gênesis 1 e 2, porque esse tempo, né? Entre esses dois versículos, porque, por exemplo, as pessoas dizem assim, mas espera lá, Deus criou os céus e a terra, em Gênesis 1 e 1, mas no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Espera lá, Deus faz alguma coisa desordenada, desorganizada, feia, bagunçada, sem sentido? Vocês acham que faz? Tudo que Deus faz não é perfeito? Logo vem o entendimento de que entre Gênesis 1 e 1, que Deus cria os céus e a terra, e Gênesis 1 e 2, a terra sem forma e vazia, com trevas, há um tempo, né? E aí, eu não quero jamais trazer especulações para transtornar a mente dos irmãos, mas trazer compreensão. Então preste atenção no que é afirmação, preste atenção no que eu estou dizendo pela Bíblia e preste atenção no que eu estou trazendo como informação. Então, supõe-se, por exemplo, que o Big Bang, que é uma teoria de Charles Darwin, que diz que houve uma explosão do nada no universo e que até essa explosão haviam seres como dinossauros sobre a Terra, não é assim? Ou melhor, a explosão Big Bang deu origem ao universo, melhor dizendo, e que a Terra, então, na Terra apareceu os primeiros sinais de vida na Terra, foi com
os micro-organismos, né? Que foram evoluindo e tornaram-se então uma célula, e depois foram se pluralizando, se multiplicando, até virar um pequeno girino, e vai se mudando para um sapo, e vai dando outras formas, evoluindo para outros animais, e tal, e vem a origem das espécies, de Charles Darwin. Eu nunca vou esquecer, eu com 12 anos de idade, recentemente aceitado Jesus como Salvador, fui ter a minha primeira aula de biologia sobre a origem do mundo, do universo, Big Bang e a origem das espécies. E eu lembro muito bem quando o professor Luiz, que eu amava demais, o meu melhor professor de matemática que eu já tive, com muito respeito ao meu professor Edinaldo, mas para mim foi o melhor porque foi aqui que me fez ser o melhor aluno de matemática, de uma didática terribilíssima, muito bom. E eu nunca vou esquecer da declaração que ele fez na sala, quando ele estava dizendo que nós viemos dos macacos. Ele disse: está na Bíblia. Aí ele vem e cita Gênesis 1 e 26, meu amor, por gentileza, que é uma outra citação que o Base falou aqui, sobre a Trindade. A gente vai já identificar isso aqui. O que é que diz Gênesis 1 e 26? Olha, e disse Deus. Quem foi que disse? Aqui a palavra Elohim, ok? Que dá a ideia de pluralidade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pare bem, o meu professor disse que esse façamos era Deus falando com os macacos. Meu Deus, tomara que ele não veja esse vídeo. Mas o meu professor Luiz estava muito equivocado. E eu ainda lembro que aí eu levantei versículos 21 e 22. 1 Coríntios 1, 21 e 22. E a palavra vai nos dizer: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Olha só, confirmados com Cristo e ungidos por Deus, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é... Então aparecem duas pessoas diferentes, né? Versículo 22: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia. Você sabe o que é penhor do Espírito? Alguém de vocês sabe dizer o que é o penhor do Espírito? Não sabe? Antigamente, quando a pessoa, por exemplo, comprava uma terra, alguma coisa, e ela não podia levar essa coisa ou tomar posse agora, o que ela fazia? Ela empenhava, ela penhorava algo seu particular, certo? Com o comprador, e dizia: está aqui. Isso aqui é a prova de que eu voltarei para receber aquilo que é meu. Isso é penhor. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo de Deus, que habita nas nossas vidas, é uma prova de que nós pertencemos a Deus. Ele está aqui como se Deus estivesse dizendo: eu voltarei e buscarei vocês. Se cumpre o que Jesus disse aos seus discípulos: irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quantos têm essa esperança no seu coração e pode adorar a Deus? Amém? Versículos sobre a Trindade que separam duas pessoas. Vamos lá. Alguns dos versículos sobre a Trindade separam as pessoas da Trindade, mas só falam de duas delas, como em 1 Timóteo 2 e 5. Olha o que aqui diz. 1 Timóteo 2 e 5. Você pode achar esses textos na sua Bíblia e ir marcando. A minha Bíblia, toda a Bíblia minha eu risco, porque eu vou marcando tudo, marcando tudo. Eu estou estudando, eu estou ouvindo um pregador pregando, eu estou marcando, eu marco tudo, porque
é importantíssimo no evangelismo, quando você for estar defendendo a sua fé, explicando a palavra, você pode encontrar com mais facilidade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Então aqui fala do Pai e fala também do Filho. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, 1 Coríntios 8 e 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Glória a Deus. Amém? João capítulo 1, versículo 1. E todos nós sabemos de cor salteado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo de João capítulo 1, versículo 1 é o mesmo que palavra, mas na verdade no grego é muito mais profundo este vocábulo. E verbo, que é palavra, aqui está falando, se referindo a Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus. Quem é esse verbo aqui? Em João 1 e 1. Identifiquem para mim, quem é? Jesus. Quem é? A igreja tem que falar, quem é? Jesus. E Jesus estava com quem? Com Deus. Mas Jesus era, aqui é porque ele está fazendo uma referência ao passado, entendeu? No princípio, exatamente. Então ele já estava lá, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus sempre foi Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então esses textos mostram o Pai e o Filho, as duas pessoas da Trindade, de formas distintas. A Bíblia deixa muito claro na Trindade que existe uma relação hierárquica, onde o Filho se submete ao Pai e o Espírito ao Filho, e vamos mostrar isso biblicamente. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Lucas capítulo 22, versículo 42, e depois João 16 e 7. Lucas 22 e 42. Vamos mostrar a hierarquia na Trindade. Hierarquia da Trindade, dizendo: Pai. Leia para mim, por gentileza, que já tem crente com sono. 1, 2, 3 e já? Ficou feio demais. 1, 2, 3 e já? Dizendo: ô glória. Quem é que está falando aí? Jesus. Com quem? Com o Pai. Está dizendo: Pai, se for possível, passa esse cálice. É uma forma dele se submeter, rogar, pedir ao Pai que, se possível, o livre deste cálice. Mas ele, como Jesus é um exemplo de humildade e submissão, ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Glória a Deus por isso. João capítulo 16 e versículo 7. João 16 e 7. Todavia, digo-vos a verdade, João 16 e 7, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Quem é que está prometendo o Consolador? É Jesus. Eu tenho condição de enviar o pastor Assis para fazer alguma coisa? De chegar lá: pastor Assis, vai fazer isso aqui, tem? Por quê? Porque na hierarquia pastoral, eu sou submisso ao pastor Assis, não ele a mim. Entendeu? Se bem que são coisas diferentes, né? Um é legislador, o outro executador. Exatamente. Então vamos lá. Então Jesus está dizendo: eu vou enviar. Por quê? Porque na hierarquia
ele então tem essa autoridade. E o Espírito, que é também exemplo de humildade na palavra, ele se submete ao Filho. Aleluia. Irmãos, então se Deus tem a humildade, Jesus é Deus, maior ou menor que o Pai, igual, mas ele se submete ao Pai, nos ensinando a humildade. Eita, meu Deus! O Espírito é maior ou menor que Jesus? É igual, mas ele também se submete. E o Filho, olha, depois do diabo, o ser mais rebelde nesse universo é o ser humano. O que foi que eu disse? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo essa noite? Para você ter ideia do que é hierarquia, e é Judas quem fala, que quando o arcanjo Miguel, que é de uma classe superior de anjos, não é isso? Disputava com Satanás pelo corpo de Moisés, não ousou lançar-lhe palavra de maldição, mas disse: o Senhor, rapaz, porque no céu não há conflito de autoridade, no céu não há conflito de hierarquia, no céu não tem rebeldia. O anjo podia se exaltar e repreender o diabo por si só, porque o diabo é caído, mas como o diabo fora de uma classe superior a ele, ele disse: o Senhor te repreende. E tem crente que hoje diz que pega o diabo pelo chifre, pega o diabo pelo rabo e pisa na cabeça dele, e esfrega o focinho dele no chão. Meu irmão, como, irmão? Se um arcanjo não tem condição de fazer isso, aí somos nós que vamos fazer? Olha, isso é tão sério que Romanos, meu amor, vê bem por gentileza, Romanos 16 e 20. Espero não estar enganado, mas eu acho que é esse texto. Romanos 16 e 20. É isso mesmo. Leiam para mim esse texto. 1, 2, 3 e já. Amém, isso aí. Um dia, assim como Jesus pisou a cabeça do diabo, cumprindo o que nós já temos pregado aqui, o que Deus disse em Gênesis 13:15, e tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai pisar a tua cabeça. Assim como Jesus pisou na cabeça de Satanás, a igreja, nós também pisaremos na cabeça do diabo. Mas nós não faremos isso por nós, mas o nosso Deus esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Não é de nós esse poder, mas o nosso Deus, que é maior que o diabo, ele tem poder para nos fazer vitoriosos sobre ele. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Agora uma pergunta, a palavra bíblica, para a gente caminhar para encerrar aqui, a palavra trindade está na Bíblia? Uma pergunta aqui para vocês. A palavra trindade está na Bíblia? Não está. A gente não vai achar em lugar nenhum a expressão trindade. Assim como a própria palavra Bíblia, a gente não acha na Bíblia. A palavra Bíblia vem da palavra grega biblion, porque existem duas expressões gregas, biblos e biblion. Biblos é uma coleção de livros comuns.
Entendeu? Agora, Biblion é uma coleção de livros sagrados. Então essa palavra Bíblia você não acha na Bíblia. Você não vai achar Bíblia na Bíblia. Mas você vai achar a palavra Bíblia na organização dos livros, no cânon. Que cânon é vara de medir, é como se fosse uma régua, certo? Esses livros estão organizados canonicamente e eles demonstram que isso aqui é uma Bíblia, uma coleção de livros sagrados. Você também não vai achar a palavra avô. Você não vai encontrar. Mas você pode entender isso em vários textos da palavra. Então a Trindade não está na Bíblia, a palavra. Mas você pode ver a Trindade em muitos momentos agindo na história da humanidade e descritas na palavra de Deus. Amém, queridos? Então a Bíblia está se contradizendo? Não, apenas tentando nos representar ou nos apresentar um conceito que é alto demais para a mente humana. Entenda, nós nunca compreenderemos a Trindade porque a mente humana é muito limitada para isso. Deus não cabe na cabeça de um homem. Falo homem como gênero humano. Deus não cabe na cabeça de uma mulher, de uma criança, de um jovem, de um cientista. Não cabe. Mas a Bíblia nos dá o norte, vai nos demonstrando, louvado seja o nome do Senhor, que este Deus existe, subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tem os três na sua vida, levante a mão e dê glória a Deus. Amém? Agora, para a gente caminhar aqui, para a gente encerrar, alguma dúvida? Como identificamos a Trindade? Nos textos bíblicos. Referência ao Pai, referência ao Filho, referência ao Espírito Santo. Como compreender? Eles têm a mesma autoridade, eles têm a mesma natureza, eles têm a mesma essência. Quando eu falo da natureza de Deus, eu falo da sua santidade, eu falo da sua fidelidade, eu falo da verdade, do amor, da perfeição. Tem um texto bíblico que diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Por quê? Porque a essência de Deus é de fidelidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso me corromper. Quantos pastores já não são mais pastores hoje? Quantas pessoas que já exerceram o ministério pastoral, mas caíram, fracassaram? Quantos cantores que não cantam mais para Jesus? Quantos pregadores que não pregam mais a palavra? Porque nós podemos fracassar, cair, mudar a nossa essência, mas Deus não. Deus é perfeito, louvado seja Deus. Tiago diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Você pode dar glória a Deus por isso? Então a nossa confiança não está em um Deus mutável. A gente muda conforme o dia. Se eu estiver cansado, eu já não tenho disposição às vezes para vir para a igreja. Se alguém me fizer uma raiva, talvez eu não vou tratar vocês do mesmo jeito. Eu posso dar uma patada, eu posso soltar uma palavra áspera, uma palavra de amargura que fira vocês. Deus não. Deus nada atinge o Senhor. Louvado seja Deus. Ninguém pode zangar Deus. Deus se ira quando Ele quer se irar. Quando Ele quer repudiar alguma coisa, Ele decide e faz, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas não que alguém tenha poder de mudar a essência de Deus. Deus é perfeito. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Mas para a gente encerrar bem legal hoje mesmo, eu queria mostrar, por exemplo, de forma até científica, a Trindade naquilo que Deus faz. Pastor, mas essa doutrina é muito complicada. Isso aí, como é que eu vou entender que há um Deus em três pessoas? Isso é muito difícil. Deixa eu te mostrar aqui. Quem já ouviu falar do átomo? Quem já ouviu falar do átomo? Hein? O átomo é formado por três elementos: nêutron, próton e elétrons. Prova de que a Trindade existe.
A matéria tem 3 estados: líquido, solo e gasoso. O tempo existe de três formas: passado, presente e futuro, mas é o mesmo tempo. Amém? Corpo humano também tem 3 partes. Quais são? Cabeça, tronco e membros, que são superiores e inferiores. Outra coisa, o homem também é trino: espírito, alma e corpo. Glória a Deus por isso. Ou seja, a trindade existe sim. Se átomo pode ser 3 em 1, se matéria pode ser 3 em 1, se tempo pode ser 3 em 1, se corpo pode ser 3 em 1, se o homem pode ser 3 em 1, Deus também é 3 em 1, até porque tudo isso foi Deus quem criou. Fique de pé comigo e levante a sua mão e dê glória a Deus por isso. Amém? A palavra não falha, mas ela é a verdade. Quantos entenderam? Levante a mão e diga graças a Deus por isso. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença conosco. Que este ensinamento fique gravado nos nossos corações, que estas doutrinas nós possamos não somente absorver, compreender para nós, mas nos dá capacidade de, pelo Espírito Santo, ensinar a outras pessoas, falar sobre a tua existência, falar sobre a tua natureza, falar sobre a sua essência, meu Deus, até porque tudo que existe vem de ti. O Senhor é o Criador e também é o sustentador de todas as coisas. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.